dar continuidade ao nosso livro que se finaliza hoje. 1 Coríntios é o livro, estamos no capítulo 15 e o capítulo 16 vamos ler e vamos compreender hoje este contexto, esse finalzinho desta carta. E não quero passar como diz, né, o bom ditado brasileiro, não quero passar com a carroça na frente do boi, mas aqui eu quero já deixar um gancho para o que vai se passar um pouquinho nesta aula aqui, um pouquinho da próxima aula. Embora a continuidade dessas cartas seja 2 Coríntios, mas o pouco que eu pude preparar aqui, ler e compreender aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito de 1 Coríntios capítulo 15, o que vai se discorrer aqui nos versos, e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Vamos fazer uma pequena conexão aqui de assuntos e vamos passar para o livro ou para a carta aos Gálatas na próxima aula, certo? Então a gente fecha hoje aqui capítulo 15 e 16 e na próxima semana entraremos na carta aos Gálatas, porque temos aqui uma ligação entre um assunto e outro. Né? É como se fosse uma continuidade. Claro que não é o mesmo povo, não é o mesmo tempo aqui e tudo, mas o assunto que Paulo tem ensinado, tem falado nesses 2 versos aqui, vai nos levar um pouquinho para o contexto do que ele está ensinando também em Gálatas, certo? Então que a gente vá se preparando a respeito disso. Como eu sempre recomendo, né, no final de cada aula, que a gente releia aquilo que foi lido aqui, que foi estudado. Se dentro da semana de vocês essa leitura ficar um pouco curta aqui, sobrar mais tempo, em nome de Jesus, eu sei que vai sobrar para cada um de vocês aqui, e quiserem avançar a leitura para Gálatas também, já vai ser ótimo, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, capítulo 15, verso 1 de 1 Coríntios. O que a gente vai aprender hoje aqui? O que Paulo está falando aos Coríntios? Do verso 1 ao verso 11, é onde a gente vai ler aqui, é o básico do básico do básico do Evangelho de Cristo, aquilo que precisamos compreender, crer e transmitir. Né? O resto, que é discussão um pouco mais complexa, claro que a gente precisa aprender, precisa se aprofundar, mas isso aqui tem que estar muito claro para nós, muito fresco, muito pronto na nossa mente e no nosso coração. Amém? Verso 1 do capítulo 15. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então, assim, ele já começa lembrando desse evangelho que a gente recebeu, que estamos firmados nele, né, e que ele já pregou. Verso 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um a que nasceu fora do tempo. Olha o que ele diz a respeito dele mesmo aqui no verso 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto,
quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, o qual escreveu grande parte aqui das cartas, tem grandes ensinos. Ele se declara o menor dos apóstolos, nem digno de ser chamado de apóstolo. Contrariamente ao que a gente vê hoje, que aqueles que nem são muita coisa, ostentam títulos, né? Então, que isso já sirva de exemplo para nós aqui. Com plena consciência daquilo que ele fez pela Igreja de Cristo. Sabendo que no início ele perseguiu a igreja, ele matou cristãos. E hoje, né, no contexto aqui que ele está escrevendo, no tempo que ele escreveu isso, ele teve a consciência de que pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele é o que é hoje. E não se vangloria disso. Por quê? No verso 11 a gente consegue entender. Portanto, quer tenha sido eu ou quer tenha sido eles, é isto que pregamos. Então, mesmo ele sendo quem era, fazendo o que fez, identificando que a graça do Senhor o alcançou, o importante para ele é que tenhamos entendido, ouvido, né, compreendido o evangelho, pouco importa quem pregou. Então eu não posso hoje me dar o luxo de dizer assim para vocês que eu estou aqui transmitindo uma mensagem, estou aqui ensinando um pouco da palavra de Deus, mas vocês só têm a compreensão porque sou eu que estou falando. Isso não faz o menor sentido, né? Porque a mesma capacidade que tenho eu aqui de falar para vocês, vocês têm de falar para mim. Vocês têm de ensinar aqueles que estão ao redor de vocês. E é esse o nosso objetivo aqui às quartas-feiras, é esse o nosso objetivo como Escola Profética Raízes, é de capacitar cada um para que possa ler, interpretar as Escrituras, aplicá-la e transmiti-la. Então pouco importa se sou eu que prego, se é a Dani que está transmitindo a mensagem, se na próxima quarta-feira seja, né, quem quer que seja, que vai trazer uma palavra que vai edificar o corpo. Então é mais ou menos isso que Paulo está falando e é isso que precisamos tomar para nós como um grande exemplo, né? Nos versos anteriores aqui, o que ele disse que primeiro ele recebeu, vamos ver isso aqui em outros textos, né? Que o próprio, em outros textos, no verso 8 aqui, que o Senhor apareceu a Paulo, disse a ele, trouxe a ele a mensagem, e é essa mensagem que ele transmite como ensinamento, né? Deu aqui a linha do que de para quem o Senhor apareceu, então quer dizer, não foi uma história qualquer ouvida, contada, e é isso aqui, é um pouco deste contexto que eu vou ligar com Gálatas mais tarde, que inclusive é uma experiência pessoal aqui, eu já compartilhei com vocês esse testemunho de ter a privilégio, a oportunidade e a graça de Deus, né, de poder estar falando deste evangelho aqui, de poder estar transmitindo a palavra do Senhor para um muçulmano. É um desafio diário para mim ali na experiência do trabalho, eu falar, eu trazer algum contexto que ligue a palavra de Deus, fazendo um comparativo, em nenhum momento atacando ou criticando, mas fazendo um comparativo com aquela fé que eles defendem ali com toda a convicção possível. E uma das coisas que me fez chegar nesse assunto ali no trabalho foi justamente a maneira com que foi escrito, com que foi recebido, por assim dizer. Não sei se todos aqui conhecem, né, a história e tudo, a maneira com que foi recebido o livro sagrado dos muçulmanos, o que é sagrado para eles, o Alcorão, né, escrito tantos anos depois da morte de Cristo, por alguém que recebeu uma mensagem dentro de uma caverna e, enfim, e Gálatas vai nos falar a respeito disso. Eu não quero atropelar a aula aqui e trazer um outro assunto, mas
aqui entendemos a mensagem que Paulo recebeu como o próprio Cristo transmitindo a mensagem para ele. E ele vai transmitir essa mensagem para o povo dizendo assim, olha, Cristo morreu, ressuscitou, e ele mesmo, ressuscitado, apareceu para tais pessoas, os quais foram testemunhas oculares desta ressurreição e escreveram estes livros. Então não foi uma história contada anos e anos e anos depois, né? O que hoje, muitas vezes, até a ciência tenta combater isso e, ironicamente, os fatos e a ciência acabam por descobrir que a ressurreição foi tão real quanto é contado aqui no livro, né? Tamanha é a realidade desse fato. O que a gente não pode comparar também com aquilo que eu estava dizendo anteriormente, né? Com aquilo que é contado a respeito do Alcorão e outras crenças por aí afora. A gente vai chegar lá, não vou atropelar o assunto, tá? Então aqui a gente vê esse relato, vê esse histórico, Paulo traz muito claro isso para nós, e como eu disse, é a base do que nós temos que ter como evangelho, e a esperança da vida eterna baseado neste relato, né? Não em promessas vazias ou, aos nossos olhos, muito grandiosas de aparência, para que seja atraente. O evangelho é suficiente, a graça do Senhor nos basta, é suficiente, e o presente maior que temos a respeito do evangelho é o Senhor ter sido entregue na cruz e morrido pelos nossos pecados. Ponto. Não há promessa maior do que essa, não há amor maior do que esse, ou nada maior que possa nos convencer a crer em tal evangelho. Amém? Voltando para o contexto, verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Até aqui, a gente entende então que não faz sentido não crer nessa ressurreição que Paulo está pregando, porque é justamente por essa morte e ressurreição que entendemos que nós somos novas criaturas em Cristo, que através desse sacrifício os nossos pecados foram perdoados. E por que também esse trecho aqui me leva a esse comparativo? Eu não estou querendo aqui, por favor, irmãos, criticar ou falar mal ou menosprezar algo que não nos é cabido aqui, mas é mais um comparativo com a religião que mais nos odeia, por assim dizer, né? Porque uma das bases também do Islã e dos muçulmanos e tudo é justamente não crer em Jesus e na sua ressurreição. Eles entendem que se Jesus, conhecem muito bem, né, por sinal, Jesus, porque é muito mais citado no Alcorão do que o próprio profeta que eles creem, eles entendem, sabem quem é Jesus, entendem-o como Filho de Deus, mas justamente não creem nessa morte e ressurreição, porque não é coerente para eles o Filho de Deus ter sido entregue em uma cruz para morrer. Então, para eles, esse suposto Filho de Deus, que eles também não entendem dessa forma, mas enfim, não faz sentido, ele não está morto, ele está vivo com Deus no céu, mas ele não passou pela morte, logo não creem na ressurreição de Cristo.
Sendo assim, não creem que podem ser salvos em Cristo Jesus, né? E aí no verso 20, do verso 20 em diante, Paulo reforça a ideia desta ressurreição. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isto não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então aqui nós entendemos que Cristo de fato ressuscitou. Através dessa ressurreição, nós temos o acesso à vida eterna, se estivermos nele. Foi através dessa ressurreição que uma vez ele venceu a morte, pois nem a morte pôde o parar, né? Mas humanamente falando, fisicamente falando, a morte ainda nos para. E o que nos dá essa esperança de vida eterna é justamente o nosso espírito, né? Que está com Cristo Jesus, e dessa forma viveremos eternamente. E quando ele voltar, aqueles que o corpo já dormiu, aqueles que o corpo já está morto em descanso, ressuscitará. Vamos ver aqui mais para frente, daí não se trata de um corpo físico, mas um corpo glorioso que reinará, que habitará com ele por toda uma eternidade. E isso aqui que os versos querem dizer, que tudo lhe foi sujeito, e quando tudo lhe estiver sujeito na sua segunda volta, é aí aonde nós, seres espirituais, estaremos junto a ele, né? Preciso também aqui dizer, estaremos junto a ele aqueles que morreram nele, aqueles que o reconhecem e que o aceitam, né? Porque senão seria fácil a gente não crer, a gente não viver uma vida correta, e quando ele voltar, pronto, todo mundo será ressuscitado e salvo. Não, não é isso que a palavra vai nos dizer, né? Então, precisamos ter esta convicção de estarmos nele, de crermos que ele veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e assim viveremos com ele. Amém? Verso 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, que estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para a vergonha de vocês. Continuando aqui o verso 35, a gente vai entender um pouquinho melhor o corpo da ressurreição. Como eu falei antes, o corpo físico é um, o corpo espiritual vai ser outro na ressurreição, e esse trecho aqui vai nos explicar um pouquinho a respeito disso. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, você que semeia não nasce. O que você semeia não nasce a não ser que morra.
Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Um pouco extenso a leitura, um pouco grande aqui, mas para a gente não fugir do contexto, eu não cortar a leitura aqui e ficar explicando verso por verso, mas eu acho que ficou muito bem claro o que precisamos nos despir de nós mesmos, morrermos para que ressuscitemos incorruptíveis, assim como se faz a semente. E logo aqui a gente viu também que o corpo que é perecível, ele ressuscita imperecível, e tudo por quê? Porque o nosso corpo, ele é nascido do pecado, ele tem o pecado da carne, e o que é carne e sangue, verso 50, não pode herdar o reino dos céus. Então, para que entremos no reino dos céus, precisamos ou morrer, que é uma coisa que quando a gente anuncia o evangelho de Cristo e para estarmos com ele precisamos morrer, ninguém quer. A gente quer a bênção que o Senhor pode nos dar. Isso a gente corre atrás rapidinho, né? Ah, o Senhor pode te dar isso, pode te dar aquilo, o Senhor pode te honrar dessa forma, daquela. Aí a gente corre atrás muito rápido, a gente aceita de olho fechado. Mas quando entendemos que o evangelho de Cristo depende do nosso sacrifício e muitas vezes da nossa morte para estar perto de Cristo, opa, aí faz mal de ouvir, né? Aí dá um pouco de medo. Como assim? Para que eu esteja com Deus, eu preciso... Sim. Sim, porque entendemos aqui que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então quer dizer, ou morremos,
ou como o texto falou aqui, que na hora que a última trombeta soar, quando Jesus vier buscar a sua noiva, seremos transformados. Por quê? Porque esse corpinho aqui que vocês veem, este que tanto cuidamos no nosso dia a dia, ele não pode chegar dessa forma no reino dos céus. Claro que precisamos ter o nosso cuidado conosco mesmo e tudo, mas cuidado com o limite da vaidade, porque nada do que temos aqui, nem o corpo, nem os bens, as riquezas, tudo aquilo que às vezes nos apegamos tanto, nada disso vai subir conosco. Ou se dormirmos antes, nada disso vai para baixo da terra conosco. Portanto, cuidemos do nosso espírito, cuidemos das coisas que não podem ser tiradas de nós, que é a nossa comunhão com o Senhor, que é o nosso espírito que fala diretamente com o Senhor. Que possamos abrir mãos das coisas desta terra, para que no dia do nosso descanso, ou que no dia da vinda do Senhor, não tenhamos do que sermos reprovados por Ele. Para que quando esta semente cair no solo e ela for ressuscitar, que possa dar um bom fruto. Acredito que a respeito de todo este contexto aqui eu não tenho muito o que repetir, muito o que explicar, porque ficou talvez meio explícito, né? Muito bem claro, né? E o verso 58, que finalizou esse capítulo, nos reforça ainda mais essa ideia. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não está escrito, sejam sempre dedicados à congregação, à placa, ou estar no meio de pessoas que falam sempre a mesma coisa que vocês. Não, a obra do Senhor ela é muito maior do que isso. A obra do Senhor ela está muito mais próxima de nós do que a igreja que a gente precisa se deslocar tanto tempo da nossa casa. É importante estarmos numa congregação com os irmãos e tudo. É, claro que é, eu encorajo vocês a fazerem isso, porque é bíblico. É saudável que congreguemos, mas não podemos confiar somente nessas quatro paredes uma vez por semana, ou mesmo nas nossas reuniões aqui uma vez por semana, pensando que somente isso aqui é a obra de Deus. A obra do Senhor é a hora que abrimos os nossos olhos de manhã, até a hora que fechamos os nossos olhos à noite para dormir. Esta é a obra do Senhor. É com o teu vizinho, é com o teu colega de trabalho, é com o teu esposo, é com a tua esposa, é com o teu filho, com a tua filha, com... Esta é a obra do Senhor. Aquilo que Ele confiou na tua mão. Talvez a minha obra, uma hora e alguma coisa, toda quarta-feira aqui, falando para vocês, mas também é falando com o muçulmano, o católico, o hindu, que lá no meu trabalho eu tenho tudo isso, tá? E curiosamente eles me procuram, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Então, sair de lá, tô na rua, é obra do Senhor. A maneira com que eu vou tratar o caixa do supermercado, o atendente do café, que eu vou tomar um cafezinho, o atendente do posto de combustível quando precisa entrar, essa é obra do Senhor. Não sei se eu já falei, se todos já ouviram aqui, mas eu vou pegar o exemplo de uma pregação que eu ouvi, né? Não é frase minha. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se a gente não for a palavra de Deus por onde passamos, o nosso discurso é vazio. São só palavras. Se a gente não pregar com as nossas atitudes, fazendo a obra do Senhor 24 horas por dia, amando o nosso próximo, servindo o nosso próximo, sendo aquilo que a palavra nos pede para ser, a cada discurso crente que fazemos é um discurso vazio. Amém? Sabendo que nessa obra, no Senhor, o nosso trabalho não será inútil.
Poxa, mas eu estou tratando bem, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou sendo o melhor que eu posso e não vejo nada. O Senhor vê. E Ele te recompensará. Não é porque você está tratando o caixa do supermercado bem, que não te deu nem bom dia, que passou 2 vezes o mesmo produto e que está te dando o troco errado, e você ainda assim está tratando bem, não espere ser tratado melhor, porque a gente não faz nada como troca. Amém? Sabendo que no Senhor o trabalho não será inútil. Capítulo 16. Vamos lá. Vamos lá que temos um pouquinho mais de contexto aqui para que a gente possa finalizar. Verso 1 do capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. E aqui é o segundo ponto, não quero cortar o contexto aqui, já foi só um verso, eu sei, mas aqui é o segundo ponto que me liga no livro de Gálatas. Tá? Aqui, como ele já ensinou a igreja da Galácia, ou seja, aos Gálatas, ele está reforçando aqui a Coríntios e tem um ensino ligado aqui um no outro. Seja o capítulo 15 de não dar muito ouvido para outro tipo de evangelho, né? Ou seja, na coleta para o povo de Deus, ou seja, nas contribuições, como ele já ensinou para os Gálatas, ele ensina para os coríntios aqui novamente. E este ensino vai ligar uma coisa na outra, né? Então vou ler de novo. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, eu irei também e eles me acompanharão. Aí aqui ele está reforçando o ensino que ele deu para uma igreja, ele está ensinando para outra e fica muito explícito aqui como vivia o povo, como a igreja caminhava naquele tempo. Tratando-se de nova aliança, de Novo Testamento, de amor e compreensão de que cada coisa precisa estar no seu devido lugar, Paulo ele diz assim, né? Separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ele não coloca aquele peso sobre cada um, e aqui eu não quero entrar no mérito do assunto, mas ele não fala assim, separe os seus dízimos, mais uma oferta, porque precisa ser 10% calculado sobre o bruto do teu salário, enfim, não é essa discussão que eu quero entrar, mas assim, ele não estipula, ele não imputa essa responsabilidade, mas a igreja tem a consciência de que isto era um gesto de gratidão. Era um gesto necessário para que aqueles que levavam a palavra, eles pudessem ter meios de fazer, meios de viajar, de chegar de um lugar para o outro, porque desde o princípio dos tempos, desde que Eva não obedeceu aquilo que deveria, a palavra é muito clara em dizer assim, que o Senhor fala para Adão, agora, por conta da desobediência de vocês, você vai, suar, trabalhar e vai comer pelo fruto do seu trabalho. Então nada cai do céu. Tudo tem um certo custo. E não era diferente aqui nesse tempo. A diferença talvez é que alguns tipos de contribuições vinham diretamente como o alimento com o que precisavam, a roupa com o que precisavam e tudo. Nem tudo era resumido a moeda financeira, dinheiro. Só que hoje, como talvez ficou tudo muito mais fácil e mais acessível através do dinheiro e vira-se um comércio desenfreado que envergonha a palavra de Deus, todo mundo fala sobre dinheiro. E aí,
aproveitam-se de alguns versos isolados, textos fora do contexto, para dizer assim: se você não der 10% e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, vai vir o devorador comer tudo que tem na sua despensa. E a gente faz o que sem conhecimento? A gente cai na conversa. A gente se deixa levar e fala: meu Deus, eu tenho medo desse tal devorador, então eu vou dar tudo que eu tenho. E não é assim, irmãos. Tá? Não tenham medo. O devorador não é um demônio, não é um gafanhoto e 10% não é obrigado. Tá? Não falei nada aqui. A gente vai chegar em outro estudo desse aí, tá? Mas não é o momento. Verso 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. De novo, não estou repetindo de esquecimento, é de propósito. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Não era no templo mais caro da cidade, não era no maior templo, não era no mais estruturado com o melhor sistema de som e cadeira almofadada. Não. A igreja que se reúne na casa deles. O Senhor Jesus, ele tem várias exigências para conosco. Que a gente guarde os seus mandamentos, que a gente seja correto, que não sejamos dados a vícios e maledicências e a más companhias. Tem uma série de exigências. Mas em matéria de conforto, em matéria de luxo, se eu ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem medo de errar, eu posso dizer para vocês que em matéria de luxo e conforto ele não é exigente. Ele dormia com a cabeça encostada numa pedra. Quando alguém falava que queria seguir ele, ele falava: mas o seu Senhor não tem nem um lugar para repousar direito, e aí? Quando ele nasceu, o lugar que ele nasceu era emprestado, não era dele. Mas hoje, para que a gente tenha a presença de Deus, hoje, para que a gente receba o Espírito Santo, tem que ser no maior dos confortos, com jogo de luz, fumaça e som, senão ele não vem. Aí eu te pergunto, quando é que com o nosso número de integrantes aqui fazendo um estudo online, um dia eu vou mostrar para vocês a estrutura aqui, vocês vão ver. Quando é que o Espírito Santo vai passar aqui? Se tem tanto lugar
confortável para ele ir. Aonde que ele vai passar aqui? Olha, se eu fosse na onda do mundo, eu já tinha desistido disso que eu faço há muito tempo. Mas é por cada um de vocês que estão aqui, com a seriedade que estão, que eu vejo o que o Senhor tem feito na vida de cada um e na minha casa também. É por isso que a gente se mantém firme. É por isso que eu me encorajo dia após dia a estar aqui falando. Pode ser 1, 2, 3. Várias vezes eu já me reuni aqui na sala de casa, eu, a Dani e a Maria Júlia. E principalmente o Espírito Santo. E eu garanto para vocês, que não tinha luz, não tinha conforto, o som do violão era ruim, que é uma coisa, mas enfim, ele estava aqui. Eu creio nisso. E a Ângela também. A Ângela também. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E assim, Paulo finaliza a primeira carta aos Coríntios. Pesado ler aqui esse verso, né? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Será que é pesado? Ou será que hoje a gente tenta fazer a política da boa vizinhança com todo mundo? Tem aquele que a gente sabe que critica o cristão, que não aceita Jesus de forma alguma, não quer nem saber de estar perto da Bíblia, mas a gente... Poxa, meu irmão, será que é assim? Não, vem aqui, você é meu amigo, então eu deixo a Bíblia de lado para ter a tua companhia. Quantas pequenas concessões dessa a gente faz? Não estou dizendo que é para sair chutando todo mundo, não, que o Espírito Santo deu discernimento a cada um. Só que existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e a gente precisa apresentar, mas existem aqueles que se aproximam de nós a cada vez para nos afrontar, para nos criticar e tudo. E o próprio Paulo, a gente já ouviu isso aqui, a gente já viu isso a capítulos anteriores, que existem aqueles que ele já entregou a Satanás. Porque eu não me canso de repetir, pode ser que eu esteja errado, mas não tenho alguma dúvida que eu esteja, que existem pessoas, povos e nações que estão destinadas já à perdição, porque eles se declaram anticristos, eles se declaram que não creem em Deus, que não aceitam de forma alguma. Então, a própria palavra de Deus vai nos falar a respeito disso, que o Senhor não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se arrependam. Se Ele não quer que ninguém se perca, quer dizer que tem alguém se perdendo. Se Ele quer que todos se arrependam, quer dizer que ainda tem alguns que não se arrependeram. Porque o Senhor, apesar de poderoso que é, Ele também é gentil. Ele não vai te obrigar a crer nele. Ele não vai te obrigar a aceitá-lo. É a vontade dele. Que o aceitemos, que nos arrependamos e que voltemos aos seus caminhos. Mas não é porque é a vontade dele que todo mundo vai fazer. Tem gente que faz questão de ir contra a sua vontade. E logo, esses que fazem questão de ir contra estão predestinados à perdição. A não estarem, como lemos aqui, ressuscitados com Cristo Jesus. Amém? E aqui finalizamos o capítulo 16, a primeira carta aos Coríntios, e para que a gente dê uma pincelada sobre o que a gente vai falar na próxima aula, no início da aula, aqui no capítulo 15, verso 1 e 2, né? Que a gente leu. Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Esses dois versos, um pouquinho mais do contexto aqui, me levou a Gálatas. Por quê?
Paulo escrevendo aos Gálatas, no primeiro capítulo, a gente vai entender melhor isso na próxima aula, mas ele nos fala assim, capítulo 1, verso 6 de Gálatas. Eu quero só fazer essa leitura aqui para a gente finalizar. É bem curto. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí aqui é o ponto interessante, o verso 8, que liga aquilo que eu falei sobre propriamente dita a religião muçulmana e o Alcorão e tudo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso foram alguns versos do livro de Gálatas aqui que Paulo está os orientando, porque creio eu que o Espírito já tinha testificado em Paulo que algo aconteceria depois, e anos depois da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, temos aí um livro que foi escrito, que é defendido com unhas e dentes, declarado como isto é um livro sagrado para aqueles que creem. E tal mensagem deste livro foi recebido por alguém, um profeta, dentro de uma caverna, diretamente de um anjo. E aqui Paulo está me falando assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Entendem o porquê que a gente precisa conhecer para que não se deixe enganar? Porque assim, o discurso que vem depois disso, a respeito do livro, como foi concebido, como foi escrito, as combinações e as impossibilidades de erros dentro do livro, é quase que convincente. Mas não é o mesmo que está sendo pregado aqui. Então, como Jesus já nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, voltemos os nossos olhos a Ele, conheçamos e apliquemos a sua palavra para que tudo nos vá bem. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, muito obrigado por cada um, pelo tempo, pela disposição, pela fidelidade, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um aqui. Eu oro mais uma vez para que o Espírito Santo esteja com vocês, dando força, sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Amém?